promessa que só Deus pode gerar. Se você está chegando aqui nesse canal agora, já deixa o seu like, já começa a me seguir para mais palavras como essa. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque o Senhor, Ele me entregou essa palavra, promessa que só Deus pode gerar. Gente, tem coisas que só Deus mesmo, tem promessas que só Deus mesmo, tem milagres que só Deus mesmo, tem, né, coisas que você precisa que só Deus. Não é o homem, não é a ciência, não é a medicina, é somente Deus. Há milagres, há promessas que Deus, Ele deseja fazer na sua vida, porque talvez você esteja aí falando, eu me encontro como Isabel, né, com ventre estéril, eu me encontro sem conseguir florescer, sem conseguir dar frutos, eu me encontro com áreas da minha vida seca. Eu quero te dizer que na terra da esterilidade, na terra da sequidão, o Senhor faz nascer aquilo que só Ele poderia fazer nascer, né? Eu falo que o ventre estéril é uma terra fértil para Deus gerar grandes promessas, para Deus gerar grandes propósitos, para Deus gerar, né, aquilo que só Ele mesmo poderia gerar dentro de nós e através de nós. Então eu quero que você pegue a sua palavra, aí sua Bíblia, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, aqui no capítulo 1, a partir do verso 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote, chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Então aqui está falando sobre os pais de João Batista, o profeta, aquele que veio preparar o caminho do Messias. Isabel e Zacarias, eles eram, né, de uma linhagem sacerdotal. E aqui no versículo 6 vai dizer o seguinte: os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Então pensa comigo, eles eram justos, eles eram corretos, eles eram retos diante do Senhor. Por quê? Eles obedeciam ao Senhor, aos mandamentos de Deus, né? Sem negociar, né, a fé deles, negociar aquilo que eles acreditavam. Então, eles obedeciam, né, fielmente, irrepreensivelmente, né, a todos os mandamentos de Deus. E é aqui que eu quero chegar, né, porque a palavra no versículo 7 vai dizer: contudo, embora eles servissem, embora eles iam na igreja, embora eles obedeciam, eles não tinham filho. Eles não podiam gerar filhos, porque eles já eram avançados em idade e Isabel era estéril. Então, aqui é a primeira, né, chave que o Senhor me trouxe e eu quero deixar com você. Não é porque você serve a Deus, não é porque você vai na igreja, não é porque você obedece ao Senhor que Ele te deve alguma coisa. Não faça, né, o que você faz para que Deus possa te dar algo. Não sirva a Deus, não faça algo para Ele esperando receber algo em troca. Porque Isabel e Zacarias, eles eram fiéis ao Senhor. Embora eles tivessem essa área da vida deles, né, com limitações, debilidades, né, eles não deixaram de servir, eles não deixaram de obedecer, né, a palavra do Senhor. E muitas vezes nós falamos para Deus, mas Senhor, eu faço tudo certo, Senhor, eu oro pelas pessoas, eu sirvo na tua casa, Senhor, eu obedeço, né, eu falo da tua palavra, eu estou em oração, mas por que essa área da minha vida está seca? Porque eu não consigo gerar, porque não acontece isso, né? E aí a gente entra nisso de achar que Deus nos deve algo, mas Deus, Ele não nos deve nada. E quando a gente fala sobre fidelidade, a fidelidade a Deus é provada nesses momentos. A nossa fidelidade a Deus é provada nos momentos ruins, nos momentos em que a gente está com as mãos vazias, com as nossas áreas, né, áreas da nossa vida seca. É neste momento que a nossa fidelidade a Deus, né, é provada. É onde o ventre é estéril, é onde, né, a doença acaba se apresentando, é onde, né, o dia tá mal, chove, né, há tempestades, há desafios, né, onde áreas da minha vida estão limitadas. É nesse momento, não é no dia alegre, não é no dia, né, feliz, no dia em que você tem tudo, né, ao seu alcance, não. É nesse dia, no dia mau, em que a nossa fidelidade e a nossa fé diante de Deus será aprovada. Não para que Ele veja, não para que Ele, né, reconheça, porque o Senhor já sabe, mas é para que a gente veja, é para que a gente reconheça. Deus, Ele não pede para que a gente seja fiel a Ele nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Então, muitas vezes a gente acaba caindo nisso, né? De, meu Deus, eu tô fazendo tudo certo, eu tô servindo, eu tô adorando, eu tô, sabe, levando a palavra, eu tô fazendo tudo correto, obedecendo, fazendo o que é certo diante do Senhor, mas eu não sou abençoado nessa área, eu não consigo florescer, eu não consigo romper, eu não posso ter filhos, eu não tenho um marido, não tenho uma mulher, eu não, sabe, eu não tenho esse emprego que eu gostaria de ter. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que servir para receber algo de Deus. Não, a gente serve porque a gente já recebeu tudo de Deus. Conseguem compreender? Então, assim, Zacarias e Isabel poderiam cair nessa tentativa de falar, né, nessa sugestão que muitas vezes o inimigo vem, né, colocar pra gente: mas você tá fazendo, você tá servindo e ainda assim você não pode dar um filho pro seu esposo, né, pro seu marido, você não pode gerar. Eu imagino a frustração, a dor de Isabel, mas a fidelidade provada nesses momentos é quando o milagre não acontece, é quando há falta, é quando há o deserto, o vale, a esterilidade. Então aqui a gente vê que os dois permaneciam honrando a Deus, servindo ao Senhor. Aqui no versículo
8, né, vai dizer, em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ó, embora eles tivessem essa área limitada, né, esse problema de não poder ter filhos, né, Zacarias não deixou de servir. Zacarias, ele foi ministrar, Zacarias estava trabalhando, Zacarias estava ministrando, e foi neste lugar em que ele está servindo, neste lugar em que ele está trabalhando, que o Senhor vai até ele, porque a palavra vai falar o seguinte, ó, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer queima de incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Então, compreenda, naquele tempo, somente os sacerdotes, né, ou os profetas poderiam entrar no templo, no Santo dos Santos, onde ficava, né, ali era o tabernáculo e ficava ali, né, a presença do Senhor, né? Então não era qualquer pessoa que poderia entrar. Eles lançavam sortes para ver quem poderia ir e ministrar diante do Senhor, queimar incenso, né, perante ao Senhor. Então eles fizeram esse sorteio e Zacarias, por ser sacerdote, né, por poder ter acesso a esse lugar, ele foi sorteado e acabou entrando ali para ministrar ao Senhor, para oferecer incenso, né, diante da presença do Senhor. E no versículo 11 vai dizer o seguinte: foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Então imagine, Zacarias, ele entra ali no tabernáculo, né, no templo, vai queimar incenso diante da presença do Senhor e vem um anjo. O anjo aparece para Zacarias e ele fica com medo. Entretanto, o anjo diz o seguinte para ele, ó: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Então, compreenda que o anjo chega, né, para Zacarias e fala assim, ó, Zacarias, Isabel, a sua mulher, né, vai dar à luz a um filho, e ele se chamará João. Então, veja bem, que o anjo fala assim, a sua súplica, Zacarias, foi ouvida, a sua oração, Zacarias, foi ouvida, a tua mulher é quem vai gerar, a tua mulher é quem vai dar à luz. O que isso quer dizer, gente? O que o Senhor trouxe ao meu coração? Que muitas promessas, muitos milagres, muitas coisas que a gente vive hoje foi fruto da súplica e da oração de alguém. Compreenda que talvez hoje você está de pé graças à oração de alguém, graças à súplica de alguém. Aqui o anjo diz, a tua súplica, Zacarias, a tua oração, o teu clamor foi ouvido. Por mais que seja Isabel que vai receber a bênção, por mais que seja Isabel, a tua mulher, que vai gerar um filho, vai gerar a promessa, foi através da sua súplica. Então compreenda, tem coisas que nós vivemos que não foi porque nós clamamos, não foi porque nós pedimos, nós oramos, mas foi porque teve pessoas com o joelho no chão orando por nós, suplicando por nós. E que possamos ser esses Zacarias, né, que muitas vezes a gente deixa de pedir, né, para nós, para que Deus faça na nossa vida e passe a fazer na vida dos nossos irmãos. E isso é lindo, porque isso aqui é intercessão, gente. Isso aqui é intercessão. É você muitas vezes deixar de pedir por você, deixar de pedir pelos seus e pedir, né, por alguém, falar para Deus, ó, Senhor, faça na vida do meu irmão, porque o Senhor estará fazendo na minha. Por mais que, né, fosse Isabel que fosse gerar, receber a promessa, Zacarias seria abençoado também, o filho seria dele também. Então compreende que muitas vezes, quando a gente se coloca nessa posição de falar, Senhor, se o Senhor não quiser me abençoar, mas abençoar o meu irmão, eu também vou estar sendo abençoada. Eu também vou estar recebendo o que ele está recebendo. Isso é intercessão. Muitas vezes você olhar mais para o outro e se colocar na posição de pedir pelo outro do que para si mesmo, do que pedir pelos seus, mas pedir pelo seu irmão. Faça na vida dele, Senhor, porque o Senhor estará fazendo na minha. Faça na vida do meu irmão, Pai. Faça esse milagre, entregue isso, né? Leve ele para este lugar que o Senhor estará fazendo, né, na minha vida também. E o ministério, né, de intercessão é muito lindo, gente, porque é justamente isso. Muitas vezes a gente deixa de pedir, né, por nós, né, pra gente, pra pedir pelo nosso irmão, né, que talvez precise muito mais do que nós, e a gente acaba recebendo também, a gente acaba sendo abençoado também. Então, aqui o anjo diz, ele vai se chamar João, porque compreende uma coisa, todas as vezes que o Senhor, ele te dá uma promessa, já vem com data, com hora e com nome. Aquilo que o Senhor te entrega, que só vem da parte dele, que só ele pode gerar, ele já entrega o nome, já vem com o nome, vai se chamar João, porque é meu, porque eu criei, porque eu formei, vai se chamar João, para que lá na frente ninguém vire e fale, não, só chegou onde chegou porque eu ajudei, só conquistou o que conquistou porque eu ajudei, só tá ali por conta de mim. Não, não, não. O Senhor, quando ele te entrega algo, ele já te dá um nome. O Senhor, quando ele te dá um milagre, já vem com o nome. Para o quê? Para não chegar lá na frente e roubarem a glória que é só de Deus. Para não chegar lá na frente e as pessoas falarem, só tá do jeito que tá, só conseguiu isso aqui por conta de mim. Para que as pessoas não nomeiem aquilo que só Deus poderia nomear. Porque há promessas que só Deus pode gerar. E sendo essas promessas, né, que só Deus pode gerar, só ele pode nomear, só ele pode dar o nome. Então o Senhor falou assim, vai se chamar João. O nome dele vai ser João. Sou eu que estou gerando isso no seu ventre estéril. Sou eu que vou entregar essa promessa, Isabel.
Sou eu que te dou o que você tanto clamou, o que você tanto sofreu. Então eu dou um nome. Vai se chamar João, porque é meu. É minha semente, é minha promessa. Era o que o Senhor estava falando através do anjo para Zacarias. Vai se chamar João, porque João só eu poderia gerar. Somente eu poderia entregar. Então, compreenda que você não é obra do acaso. Compreenda que você não foi um erro. Compreenda que antes mesmo de você nascer, Deus já tinha escolhido o seu nome. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha te visto. Deus já tinha te desejado. Antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, já havia uma promessa sobre a sua vida. Já havia um decreto sobre a sua vida. Já havia uma profecia do céu sobre a sua vida. Compreenda que você, não foi um erro dos seus pais, não foi um erro, né? É obra do acaso. Não, não, não. Deus já te conhecia, Deus já havia te formado antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. O seu pai e a sua mãe podem ter se deitado, podem ter, né, ajudado, auxiliado ao Senhor, sido um canal, né, para sua vinda, mas quem te formou, quem te criou, quem te desenhou, desejou, foi Deus. Quem te deu o nome foi Deus. Todos os dons e talentos quem colocou dentro de você foi Deus. Antes de você nascer, de estar no ventre da sua mãe, imaginar, sonhar, Deus já te via, Deus já te conhecia, Deus já havia liberado uma profecia do céu sobre você, o que você seria, o que você faria nessa terra, qual seria a sua missão, quais seriam os seus dons, os seus talentos. Havia uma promessa a se realizar naquele ventre estéril de Isabel. E essa promessa já havia sido profetizada há muitos anos antes, no Antigo Testamento, por alguns profetas, como Isaías, que viria aquele que prepararia o caminho do Messias. Já havia uma profecia sobre João Batista, antes mesmo dele nascer. Antes mesmo do Senhor vir, né, enviar o anjo e falar para Zacarias, Isabel vai dar à luz. Então compreenda que não é sobre o que você está vendo aqui, é sobre o que o Senhor já fez lá, né, no reino espiritual. Já tudo foi criado lá, tudo está pronto. Então, não ache que você foi um fruto, né, um erro. Não foi. Deus já havia te criado. Deus já havia te visto. Deus já havia determinado o que você seria, como seria. Então, aqui o anjo fala, ele vai se chamar João. Né? O Senhor deu um nome, vai se chamar João. E ele te será motivo de grande felicidade e regozijo. E muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Então aqui, ó, no verso 14, no verso 15, no verso 16 e 17, o anjo está falando assim para Zacarias. Zacarias, ele será grande diante do Senhor, né? Ele vai ter que se abster, né? Abrir mão de bebidas, ele não vai, né, tomar bebidas ali como vinho, né, comer certos tipos de alimento. Ele será aquele, né, que virá preparar o caminho do Messias, né, levar pessoas ao arrependimento, né, converter o coração de filhos, né, aos pais e dos pais aos filhos. Então aqui o anjo começa a falar, né, ele avançará na presença, né, do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias. Então a unção que havia sobre o profeta Elias, né, o poder em que Elias fluía, João Batista também vai fluir nesse mesmo poder. Então aqui o anjo começa a dizer, né, sobre o chamado, né, de João Batista. Quem seria João Batista? Né? Há uma profecia aqui sobre a vida de João Batista. E o anjo começa a trazer isso ao pai, a Zacarias, começa a falar para ele. Então, ó, João vai ser assim, João vai fazer isso, João tem esse propósito. Então, compreenda que Deus, ele colocou um propósito dentro de você. Que você tem um chamado diante de Deus. Compreenda que Deus colocou dons e talentos em você. Que há uma promessa, uma profecia declarada sobre a sua vida, de Deus para você. Para que você viva nessa terra. Então, não ache que você está aqui, à toa. Não está. Não está. Então, aqui o anjo começa a falar, né, para Zacarias. E olha só, eu quero que você preste atenção agora no versículo 18. Então, Zacarias indagou o anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já estou idoso e minha esposa, igualmente, de idade avançada. Olha só o que Zacarias está dizendo para o anjo. Como vou saber se isso que você está me dizendo é verdade? Simplesmente, o anjo ele começa a falar, né, que se chamará João, vai vir para fazer isso com essa missão, né, tem esse propósito, né, esse motivo de grande alegria para você. O anjo começa a profetizar ali para Zacarias. E Zacarias ele fala assim pro anjo, tá, mas que prova que você vai me dar para que eu saiba que isso é verdade? Zacarias está, né, falando, eu preciso de um sinal, preciso de uma prova para saber se essa palavra é verdadeira. Por quê? Os meus olhos estão mais na minha limitação. Os meus olhos estão mais na minha área que está limitada, vulnerável, debilitada. Os meus olhos estão mais no cenário em que eu vivo, na minha idade avançada, nesse problema que eu estou enfrentando. Então, Zacarias, ele revela ali a incredulidade que há no coração dele. Zacarias, ele está dizendo para o anjo, eu confio mais naquilo que eu estou vendo, naquilo que é palpável, do que na palavra do Senhor. Porque ali estava refletindo o coração de Zacarias, a desconfiança, a incerteza,
a dúvida quanto à palavra de Deus. E muitas vezes, né, quando a gente olha mais para o que não podemos, né, para o nosso cenário, aquilo que não temos, aquilo que realmente a gente fala assim, não tem mais jeito, essa área que minha é debilitada, tá seca, né, não consigo produzir. Muitas vezes quando a gente foca muito naquilo que a gente não pode, né, nas nossas dificuldades, naquilo que a gente não tem, a gente acaba dando espaço para incredulidade em nosso coração. Né? Enquanto, né, no momento que a gente começa a dar mais crédito, né, à palavra do Senhor, a confiar mais, a olhar mais para a palavra, para aquilo que Deus está dizendo, o nosso coração começa a se encher de fé. Né? Então aqui Zacarias ele deu lugar para a incredulidade. E quando a gente dá esse lugar para a incredulidade no nosso coração, a gente vai viver pedindo sinal para Deus, a gente vai viver pedindo prova para Deus, a gente vai viver, né, pedindo para Deus testificar algo que ele já falou, algo que está na palavra dele. E se você quer uma testificação, se você quer uma confirmação, venha para a palavra. É na palavra que o Senhor fala, compreende? Então, assim, muitas vezes a gente cai, né, nessa tentação de falar, Senhor, me dá um sinal, Senhor, me prova realmente. E o Senhor já deu o sinal, o Senhor já provou enviando o Filho dele, né, enviando Jesus a nós. Então, é sobre a gente ir para a palavra, começar, sabe, realmente a dar mais crédito, a dar mais voz para aquilo que o Senhor está dizendo do que para as nossas impossibilidades, né? Porque é o mesmo esforço. Ali, exercer a sua fé e a sua incredulidade. Então, prefira exercer sua fé. Através do quê? Da palavra. Através do que você ouve, né? Então, aqui Zacarias, ele acaba duvidando, né? Ele acaba permitindo que a incredulidade, né, perante aquilo que ele estava vivendo, entre no coração dele. Porque ele estava com os olhos fixos mais naquilo que ele não podia, do que naquilo que o anjo estava dizendo. Aqui no 19, ao que o anjo replicou, sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te as boas notícias. Então aqui Gabriel está dizendo assim, eu acho que você não sabe quem eu sou, porque se você está duvidando, você deve estar me confundindo com o seu vizinho, você está me confundindo com qualquer outra pessoa, né? Talvez você não saiba que eu sou enviado por Deus. Eu sou o anjo Gabriel, que fico perante a Deus e venho trazer, né, as mensagens do Senhor ao homem. Então eu vou me apresentar para que você compreenda que você está pedindo uma prova para um anjo que foi enviado por Deus. E muitas vezes a incredulidade faz isso. Deus pode até enviar anjos, gente, só que se a incredulidade estiver em seu coração, você não vai acreditar. Mesmo que desse o anjo Gabriel, se a incredulidade estiver na sua mente e no seu coração, você vai duvidar. Você não vai acreditar. Já que o anjo precisou se apresentar a Zacarias para dizer, Zacarias, eu fui enviado por Deus. Só que, porém, entretanto, todavia, você vai permanecer em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porque por quanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais, no seu devido tempo, se cumprirão. O que o anjo está dizendo, Zacarias, independente se você acredita ou não, vai se cumprir, porque Deus não volta em sua palavra. O que o anjo estava dizendo, Zacarias, você vai permanecer em silêncio, você não vai conseguir falar nada até que Isabel gere João Batista. Zacarias, você vai ficar em silêncio até que a palavra se cumpra, devido à sua incredulidade. E muitas vezes Deus vai precisar nos calar, muitas vezes Deus vai precisar nos esconder, para que aquilo que está dentro de nós venha para a luz, para que a gente possa gerar. E quando eu vejo aqui sacerdote, muitas vezes Deus ele precisa fazer com que alguns homens durmam para que a mulher nasça, que foi no caso de Adão. Colocou Adão para dormir para que Eva viesse à luz, né? Pudesse nascer. Muitas vezes Deus faz com que alguns sacerdotes fiquem em silêncio, né? Não falem nada, fiquem em silêncio, para que as suas mulheres possam gerar aquilo que é para Deus. Então compreenda que aqui o anjo está dizendo, mesmo que você coopere ou não coopere, acredite ou não acredite, vai se cumprir. Então, algumas vezes Deus precisa nos manter em silêncio para que a gente não venha abortar aquilo que ele está gerando em nós. Era isso que o anjo estava dizendo a Zacarias. Devido à sua incredulidade, você vai ficar de boca fechada, para que você não venha a abortar, a estragar, a corromper, a colocar tudo a perder perante aquilo que o Senhor deseja gerar através de Isabel. E por que, gente, silêncio? Por que não conseguir falar? Porque a nossa boca, a nossa palavra tem o poder de gerar vida ou morte. Né? O nosso silêncio é a maior prova da nossa maturidade. O nosso silêncio é a maior prova, né, que nós damos a Deus de que Ele pode nos confiar segredos, confiar palavras, porque Ele sabe que a pessoa que permanece em silêncio, que sabe fazer silêncio, ela não vai sair por aí falando de tudo para as pessoas. Tudo aquilo que o Senhor revela, ela vai sair contando, porque tem coisas que Deus ele deseja que a gente guarde em nosso coração, guarde, né, no secreto do nosso coração. Então muitas vezes colocamos coisas a perder, muitas coisas, né, nós acabamos perdendo porque nós não sabemos praticar o silêncio. Nós não conseguimos ficar em silêncio. Nós queremos falar e nós perdemos a nossa autoridade neste lugar. Nós acabamos abortando aquilo que o Senhor estava gerando porque falamos demais. E a palavra tem muito poder.
A palavra tem muito poder. Tem o poder de gerar e tem o poder de abortar. Porque se você observar, quando Deus ele criou o mundo, ele falou a partir do quê? Da palavra. Haja luz e houve luz. A palavra, ela tem o poder de manifestar aquilo que o céu já criou. A palavra tem o poder de trazer, né, a realidade do céu para a terra. A palavra, ela tem o poder de edificar ou destruir. A palavra, ela tem poder. Ezequiel, no vale de ossos secos, ele ouviu o quê? A palavra do Senhor. E para aquele vale de ossos secos se transformar em um grande exército, precisou do quê? Da palavra liberada. Então, conseguem compreender que aqui o anjo está dizendo, devido à sua incredulidade, Zacarias, você vai ter que ficar em silêncio, porque senão você pode colocar a perder, né, a perder aquilo que Isabel vai gerar. Você pode abortar aquilo que Deus está gerando. Então, aqui Zacarias, ele fica mudo, né, e aqui no versículo, né, 21 vai dizer, enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor, mas ao sair nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passando este tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. Olha isso, gente. Então, Zacarias, ele ficou mudo, ele não pôde falar palavra alguma para ninguém. E quando ele regressou para casa dele, Isabel ficou grávida e ela ficou, né, escondida. Ela ficou no oculto, ela ficou no secreto, gerando, né, a promessa do Senhor, que era João Batista. Eu quero que você compreenda algo, né? Muitas vezes, Deus, ele não nos mostra, ele não nos fala algumas coisas, mas ele começa a gerar em nós algo que é só da parte dele. E muitas vezes nós mesmos só saberemos que estamos gerando algo para Deus quando estiver prestes a vir à luz. Olha que forte isso, gente. Porque assim, Zacarias, ele não poderia falar nada, né? Ele não podia falar nada para Isabel até que o filho nascesse, né? Ele ficou mudo. E muitas vezes Deus, ele faz com que realmente a gente fique em silêncio. E em outros momentos, Deus faz com que a gente mesmo não saiba, né? A gente não veja aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Só que o Senhor, ele coloca, ele lança a semente e ele faz com que a gente gere. Porque tudo aquilo que é de Deus, ele mesmo gera, ele mesmo protege e ele mesmo faz crescer, mesmo escondido, mesmo sem você ver, mesmo sem você saber, mesmo sem você ouvir que você está gerando. Então aqui eu vejo que Isabel, ela ficou ali no secreto gerando, né, algo que era só de Deus. Né? Ela ficou ali no oculto gerando algo que era para Deus. Porque talvez se ela expôsse isso, né, fora do tempo, ela trouxesse a luz fora do tempo, ela colocaria em risco, né, ela poderia abortar. E muitas vezes nós somos os nossos próprios abortadores. Né? É muito forte a gente falar isso, mas é a verdade, gente, é o que o Senhor trouxe ao meu coração. Tem coisas que Deus priva de nós mesmos, porque nós poderíamos, né, nós podemos abortar aquilo que Deus está gerando dentro de nós. Não é nem Zacarias, não é nem outras pessoas, é nós mesmos. Compreende? Então, muitas coisas Deus não fala nem pra você, porque você não tem estrutura, porque você não consegue ficar em silêncio. Muitas vezes Deus não mostra nem pra você, porque talvez você, né, abortaria, você colocaria a perder. Então, assim, tem coisas, tem promessas que Deus vai gerar em você sem mesmo você imaginar. E você só vai saber na hora de dar a luz, na hora que começar a vir as dores de parto. E por que eu falo isso, gente? Porque tem um testemunho, eu fui na casa de uma irmã, né, com os pastores, nós fomos visitar uma família, e a jovem que estava lá, né, ela deu o testemunho, né, dela sobre a filha dela, que ela não poderia gerar, porque ela tinha muitos problemas, né, ali na saúde dela, então ela não poderia ter um filho naquele momento, né, e ela começou a contar o testemunho dela, que ela, né, um certo dia ela começou a sentir dores, e ela achou que era pelo problema que ela tinha. E quando ela foi no médico, né, o médico falou, ó, você tá em trabalho de parto, você está com 9 meses de gestação, você vai precisar, né, ser encaminhada porque você tá dando a luz ao seu filho. Olha isso, gente, como que é forte. Ela não sabia que ela estava gerando uma criança. Ela percorreu todo esse processo, Deus guardou a gravidez dela, o bebê dela, a vida dela, sabe? A filhinha dela é a coisa mais linda do mundo, perfeita, gente. E Deus ali preservou, Deus cuidou, Deus, sabe, foi gerando e protegendo. Só que ela só soube que ela estava gerando uma criança, ela só soube que ela daria luz no momento em que veio as contrações. Vocês conseguem compreender que tem coisas que Deus vai gerar em nós, vai colocar dentro de nós, nós vamos estar gerando sem mesmo a gente saber que a gente está gerando. E só saberemos quando estiver prestes a dar luz, quando vir as dores de parto. E aí vai ser impossível segurar. Aí é impossível conter. É impossível conter aquilo que Deus mesmo gerou, que Deus mesmo preservou, que Deus mesmo fez crescer no secreto, no oculto. É impossível, que na hora de nascer, nem mesmo você pode conter. Então, vocês conseguem compreender que Isabel, ela teve que ficar no oculto?
ela teve que ficar escondida, Zacarias calado, para que eles não viessem abortar aquilo que Deus estava gerando, que era uma grande promessa. E aqui, para encerrar, no versículo 57 do capítulo 1, vai dizer: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe o filho, um filho. Todos os seus vizinhos, olha isso, todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar de grande misericórdia com a qual o Senhor havia contemplado, e muitos se alegraram com ela. No 8º dia, levaram o menino para ser circuncisado, e desejavam dar-lhe o nome do pai, que é Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele haverá de ser João. Gente, olha que forte isso. Ponderando-lhe, mas ninguém há entre teus parentes que se chama assim. Gente, olha isso. Zacarias, ele estava mudo. Isabel não sabia, né, da palavra qual o anjo tinha dado a Zacarias, que o filho se chamaria João. Quando o filho nasce, quando João nasce, eles levam para circuncidar. E aí, né, os vizinhos e os parentes querem dar nome para João. Então, a gente vê aqui os vizinhos e os parentes querendo nomear João Batista, dar o nome à criança. Só que Isabel, ela se posiciona, ela fala: não, não vai se chamar Zacarias como pai, vai se chamar João. Só que as pessoas não entendem, porque eles falam assim: mas ninguém há entre teus parentes que se chame assim, João Batista, né? O correto é se chamar Zacarias. E aí, Isabel mal imaginava, né, que o anjo já tinha falado que o nome da criança seria João. E o pai não podia falar porque estava mudo. Gente, olha que forte isso. As pessoas querendo nomear aquilo que Deus já tinha nomeado. As pessoas querendo dar nome para aquilo que somente Deus poderia dar nome. As pessoas querendo, sabe, colocar um nome em algo que só Deus pôde gerar. Só Deus é que poderia, né, trazer a luz. No ventre estéril, só Deus pode gerar promessas. Então compreende que, assim como Deus entrega, assim como Deus realiza, assim como Deus faz, Ele mesmo dá nome. Então o Senhor já falou, vai se chamar João, porque Deus já via, né, as pessoas lá na frente querendo tomar a glória que é só dele. As pessoas querendo nomear, sabe, a criança tomando ali a frente da própria mãe. E a mãe fala assim: não, ele vai se chamar João Batista. Então, aqui, ó, no 62 vai dizer: então, através de sinais, consultaram o pai do menino, que nome queria que lhe desse. Ele pediu uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: o nome dele é João. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Então, gente, olha só, Deus só permitiu que Zacarias falasse no momento em que a promessa se cumpriu. No momento em que ele testificou, ó, Isabel diz que vai se chamar João e eu testifico, porque Deus me deu o nome do meu filho, né? Porque é dele, a promessa é dele. Então, quem dá nome, quem diz quando vai ser, quando vai se cumprir a palavra é o Senhor. Então, aqui Zacarias falou: não, ele vai se chamar João. Ele vai se chamar João Batista. E naquele momento, né, em que Zacarias, ele testifica, ele não tenta mudar aquilo que Deus havia lhe falado, ele não tenta mudar aquilo que Deus, né, já tinha direcionado a ele, a boca dele se abre, né, a língua dele destrava. Então, eu quero te dizer, se Deus te revelou, te entregou uma palavra, sabe, e te pediu para ficar em silêncio, permaneça em silêncio. Fale no momento em que você tiver que falar. E fale aquilo que Deus te entregou. Fale aquilo que Deus falou ao seu coração, te revelou, mas no momento certo. Então aqui a gente vê que Isabel, ela gerou um filho. E aquela mulher com certeza passou por muita humilhação, né? Ela talvez passou por muitas dores por não ter um filho. E Deus, ele cumpriu a promessa. Deus, ele gerou João Batista, né? Aquele que viria a ser, né, quem batizaria o Messias, quem prepararia o caminho para o Messias, né? Aquele que foi reconhecido pelo próprio Jesus, né? Por ser um grande profeta, um grande homem de Deus. Então eu quero te dizer que eu não sei qual área da sua vida está estéril, mas o Senhor é fiel para gerar aquilo que homens não podem te entregar, aquilo que homens não podem fazer. Então compreenda, tem milagres que Deus é quem vai fazer, tem promessas que Deus é quem vai cumprir. Não fique esperando que vai vir de fulano, de ciclano, né? Não fique achando, porque eu tô com essa pessoa vai me ajudar. Não, sabe? Há momentos que Deus afasta todo mundo, há momentos que Deus nos isola, nos coloca nos esconderijos dele, faz com que a gente fique em silêncio para que a gente gere aquilo que só Deus poderia nos entregar. Né, para que realmente lá na frente as pessoas não tomem a glória para si e digam: só tá onde tá, só, né, deu a luz a isso por minha causa, pela minha ajuda. Então muitas vezes Deus tira, né, todos os nossos apoios, né, tudo aquilo que muitas vezes está ao nosso alcance, para que Ele faça, para que a glória seja dele, para que Ele nomeie, né, Ele diga: eu dou o nome porque é meu, porque eu gerei, porque você não podia, você não tinha recursos, né, você não tinha pessoas perto de você, você não tinha capacidade mesmo, você não tinha a sua área era estéril, seu ventre era estéril, você não podia gerar, mas eu, o Senhor, fiz para que você veja que tem coisas que não vai depender de pessoas, mas somente de mim e da sua confiança em minha palavra. Então,
Essa é a palavra. Espero que o Senhor tenha falado com você. E o ventre estéril é terra fértil para o Senhor gerar promessas na sua vida. E você vai gerar, você vai florescer, você vai frutificar em nome de Jesus.